O livro da vida, testemunho de Glória Polo, capítulo 55. É necessário orar, mas pelo menos quando virmos alguém a fazer algo errado, calemos a nossa boca e dobremos os nossos joelhos e rezemos por essa pessoa. Talvez não possamos fazer mais nada por ela, mas Deus pode. Não a julguemos, nem critiquemos, porque se o fizermos, pecamos mais que essa pessoa. Capítulo 56. Não levantar falso testemunho, isto é, não mentir. Não podemos de maneira nenhuma levantar falsos testemunhos ou colaborar para que se espalhem. Nem julgar, nem mentir, porque estamos a roubar a paz dessa pessoa. E cuidado, porque a mentira é sempre mentira. Não há grandes ou pequenas, verdes ou amarelas, ou cor-de-rosa. Mentir é sempre grave. E o pai da mentira é Satanás. No meu caso, tanta mentira para quê? A minha vida ficou a descoberto à luz de Deus. E vocês? Mas saibam que no outro lado ninguém vai brigar, ninguém vai reclamar. Lá é só a vossa consciência e Deus. No meu caso, por exemplo, os meus pais estavam ali a ver as minhas mentiras, mas a minha mãe não me denunciou. Só me olhava com infinita ternura. E a minha pior mentira foi mentir a mim mesma quando dizia que não matava, não roubava, que era boa pessoa, que não tinha feito nenhum mal a ninguém, e que Deus não existia, e que ia para o céu a si mesmo. Que vergonha tão grande que senti. Capítulo 56. Desperdiçar a comida. O Senhor continuou a mostrar-me que, enquanto na minha casa se desperdiçava comida, em outras casas do mundo havia fome, e disse-me: olha, eu tinha fome, e olha o que tu fizeste com o que eu te dei. Desperdiçaste. Eu tinha frio, e olha o que tu fizeste. Escravizada às modas. Ou que dirão as aparências, as roupas caras de marca e as joias, a gastar 150 mil pesos em cada injeção para estar delgado, escravizada ao teu corpo, e fizeste um Deus do teu corpo. Olha quantos não tinham o que vestir ou o que comer, quantos não tinham com o que pagar as suas contas. E mostrou-me a fome dos meus irmãos. E como eu também era responsável pela fome e as condições em que estava o meu país e o mundo, porque todos somos responsáveis. Mostrou-me como eu tinha a ver com tudo isso, porque quando eu tinha falado mal de alguém, essa pessoa tinha perdido o seu trabalho e o sustento da sua família, e tinha lhe roubado a honra e o bom nome. E como o devolveria depois esse bom nome? Mostrou-me que era mais fácil devolver dinheiro roubado, porque podia devolver e reparava esse pecado. Mas depois de roubar o bom nome de uma pessoa, depois da calúnia já estar espalhada, quem pode devolver o bom nome dessa pessoa? Tanto mal se faz a essa pessoa a nível de trabalho ou na relação com as outras pessoas. Matrimônios destroem-se, tanto mal, tanto mal.
Capítulo 57. Privar os filhos da atenção de mãe. Também roubava aos meus filhos a graça de terem uma mãe em casa, uma mãe eterna, meiga, que os amasse e o acompanhasse. Mas não, a mãe na rua, os meninos sós, com o papá, a televisão, e mamãe, computador, e jogos de vídeo, e achava-me a mamãe perfeita. Eu saía às 5 horas da manhã e só regressava às 11 horas da noite. E para ficar bem com a minha consciência, dava-lhes roupas de marca e tudo o que aqueles meninos queriam. Eu fiquei horrorizada quando vi a minha mãe a interrogar-se no que tinha errado e o que devia ter feito e não fez, com respeito à minha educação. Ela foi uma santa mulher que nos dava e nos semeava os princípios no Senhor. E o meu pai foi um homem bom para conosco. Eu disse para mim mesma: que será de mim que nem sequer fiz nada assim, nem parecido pelos meus filhos? Fiquei horrorizada e perguntava-me: como será quando Deus me julgar com respeito aos meus filhos? Que espanto, que dor tão grande! Eu roubar a paz aos meus filhos, agora via isso no livro da vida. Senti uma vergonha tão grande, porque no livro da vida vemos tudo, toda a vida como um filme. E quando vejo os meus filhos a dizer: Oxalá que minha mãe demore mais a chegar. Oxalá haja muito trânsito e chegue mais tarde, porque ela é muito cansativa, aborrecida. E quando chega, está sempre a resmungar e a gritar todo dia. Que tristeza, irmãos! Uma criança de 3 anos e outra mais grandinha a dizer isso. Oxalá a mãe não chegasse. Eu roubei a estes meninos uma mãe. Roubei-lhes a paz que devia dar em casa. Não fiz com que conhecessem Deus através de mim e amassem o próximo. Mas não, nada. Não podia dar aquilo que não tinha. Eu não amava o próximo. E se eu não amo o próximo, eu também não tenho amor para com o Senhor, porque Deus é amor. Capítulo 58. Levantar falsos testemunhos. Também é roubar, não mentir. Nisso eu era esperta, sabem? Porque Satanás tornou-se meu pai. Porque tu podes ter Deus por pai ou Satanás como pai. Se Deus é amor e eu era ódio, quem era o meu pai? Se Deus me fala de perdão e de amor aos que me fazem mal, mas eu dizia que quem me as faz, me as paga. Era vingativa, era mentirosa. E se Satanás é o pai da mentira, então quem era o meu pai? As mentiras são mentiras e Satanás é o pai. São terríveis os pecados da língua. Eu via quanto mal tinha feito com a minha língua, quando criticava, quando gozava alguém, quando chamava nomes a alguém, e como se sentia essa pessoa, como lhe doía aquele apelido que lhe pus, criando um complexo de inferioridade, tão grande a ponto de a destruir. Capítulo 59. O caso da menina gorda. Como, por exemplo, uma pessoa gorda a quem lhe chamei gorda, fazendo-a sofrer, e como essa palavra terminou numa ação destrutiva. Quando eu tinha 13 anos, havia o grupo das amigas, que para mim era um orgulho pertencer-lhe, era um grupinho.
de meninas finas e espertas. O Senhor mostrou-me como esse grupinho de espertalhonas mataram espiritualmente uma menina na escola. Havia na escola uma menina gorda, obesa. As minhas amigas começaram a atacá-la e gozá-la. Chamavam-lhe nomes feios, como foca, elefanta e outros. Gozávamos com ela. Eu, como não queria ficar mal com as minhas amigas, fazia o mesmo para ficar bem com elas. Agora, no livro da vida, veio como essa menina ficava cada dia com mais complexos pela sua gordura. Ela olhava-se ao espelho e cada vez que se via a si própria, era mais e mais feia. O fato é que começou a odiar-nos e a odiar a si própria. E quanto mais ela se via, ela se odiava. E o ódio é morte da alma. Essa menina, nesse desespero pela gordura, um dia tomou um frasco de iodo. Tomou um frasco de iodo para ver se emagrecia. Mas sabem o que aconteceu? Sabem como ficou por causa do iodo? Quase cega. Teve uma forte intoxicação e quase ficou cega. Por isso não voltou à escola. A nós nunca nos importou saber. Nunca mais apareceu e não nos importou saber por quê. Por isso digo-lhes, irmãos, que os pecados de comunidade são muito graves, gravíssimos, porque esses pecados de comunidade também são nossos. O pecado dessa menina também foi nosso pecado. O pecado da comunidade também é o teu pecado, porque não fizeste nada para evitá-lo. E não é só o pecado individual, mas também o da humanidade, pelo qual não fizeste nada para mudar isso. O poder da palavra. Quando destruímos aquela menina, pondo-lhe nomes, o demônio entrou e o poder da palavra. Quando destruímos aquela menina, pondo-lhe nomes, o demônio entrou e destruiu-a. E ela pode destruir outros com seu ódio. E assim vão se formando as correntes do mal. Onde há ódio, o maligno está aí. Essa foi uma visão de como matamos uma companheira de escola. Matamos a sua alma. Capítulo 60. Sobrinha queimada. 20 anos mais tarde, eu tinha uma sobrinha muito linda. Ensinava, aconselhava como vestir-se, como realçar o seu corpo, maquiagem, etc. Um dia ela queimou-se gravemente, em mais de 70% do seu corpo. Só o rosto não se queimou, mas era muito grave, podia morrer. Eu fiquei furiosa com Deus. Fui à capela e disse: Deus, se existes, prova-me. Prova-me, mostra-me que existes, salva-me. Imaginem que soberba a minha. Sabem, a minha sobrinha salvou-se, mas ficou totalmente queimada, com marcas graves. As mãos ficaram tortas, uma tristeza. Nessa altura, já eu tinha dinheiro. E levava a passear, às vezes levava à piscina. Mas quando a colocava na piscina, toda a gente saía protestando e diziam: que nojo! Não sei por que saem de casa com essa criatura. Vêm para aqui estragar-nos as férias. Isto diziam as pessoas que a viam. As pessoas são más, perversas, egoístas quando falam assim, quando olham a desgraça dos outros.
Desta forma, a minha sobrinha começou a não querer sair mais de casa. Chegou até mesmo a ter medo das pessoas. Ela começou mesmo a odiar as pessoas. O Senhor mostra-nos a cada um de nós. Quando gozamos de um irmão sem uma gota de compaixão, que direito tem os de fazer alguém sofrer, pondo sobrenomes e chamar nomes feios, sem saber o que esta pessoa está a sentir? Que direito tens de ser tão cruel? Deus vai te mostrar quantas pessoas assassinaste só com uma palavra. Vais ver o poder terrível que tem a palavra para assassinar almas. Mas sabem que se eu for frente ao Santíssimo Sacramento e pedir a Deus a graça de reparar os meus pecados, Deus estará a sarar a minha sobrinha na sua alma. Porque esse Deus é um Deus enamorado. E à medida que fechamos as portas ao mal, vai nos abrindo as portas das bênçãos. Quando o Senhor me fez o exame dos 10 mandamentos, mostrou-me como era que eu dizia que adorava e amava a Deus com as minhas palavras, mas ao contrário estava a adorar Satanás. Criticava tudo e todos, e a todos apontava com o dedo. A santa glória. E como o Senhor me mostrou tudo isso, quando eu dizia que amava a Deus e ao próximo, mas era falso e muito invejosa. Mostrou-me como eu jamais reconheci, nem agradeci aos meus pais, toda a entrega deles, para me darem uma profissão e poder triunfar na vida. Todo o sacrifício e o esforço que fizeram, mas eu não via isso. Mal eu tive a minha profissão, até eles ficaram inferiores para mim, ao ponto de ter vergonha da minha mãe, pela humildade e pobreza dela. Olhem tudo, isto é vergonhoso. Deus faz-me uma análise de toda a minha vida, à luz dos 10 mandamentos. Mostrou-me como fui eu com o próximo, como fui com Deus. Capítulo 61. Amar ao próximo. Eu nunca tive amor, nem compaixão pelo próximo, pelos meus irmãos de fora. Eu nunca pensei sequer nos doentes, na sua solidão, nas crianças que não têm mãe, nos órfãos, tantas crianças a sofrer, tanto sofrimento. Podia dizer: Senhor, concede-me a graça de ir lá acompanhá-los na sua dor. Mas não, nada, jamais o meu coração de pedra se lembrou do sofrimento dos outros. O mais terrível era que jamais fiz nada por amor ao próximo. Por exemplo, eu paguei as compras no supermercado a muita gente, quando não podiam pagar. Pessoas necessitadas, mas não dava por amor. Eu tinha dinheiro e não me custava nada. Eu dava porque era muito agradável e toda a gente visse o gesto e que dissessem que eu era boa, que eu era uma santa. E como me sabia bem manipular com a necessidade às pessoas. Eu não dava nada grátis. Então eu dizia-lhes: eu dou-lhe isto, mas em troca faça-me um favor e vá substituir-me no colégio dos meus filhos, nas reuniões, porque eu não tenho tempo. Ou leve-me estas compras ao carro, ou faça-me isto ou aquilo. E assim a todos manipulava, para pedir algum favor em troca. Nunca porque essa pessoa precisava. Além disso, adorava que andassem um monte de pessoas atrás de mim, a falar da boa e generosa, e até santa, que eu era,
porque havia pessoas que até diziam isso, e sabia-me bem. Capítulo 62. A cobiça, origem de todos os males. Jesus fez-me esse exame dos 10 mandamentos, e eu vi, como da cobiça saíam todos os meus males. Esse desejo que eu tinha, porque pensava que seria feliz se tivesse muito dinheiro. Fiquei obcecada para ter dinheiro, muito dinheiro. Pena que quando tive muito dinheiro, foi o pior momento que viveu a minha alma, ao ponto de querer suicidar-me. E como apesar de ter tanto dinheiro, sentia-me só, vazia, amargurada, frustrada. Essa cobiça, esse desejar ter dinheiro, foi o caminho que me levou pela mão do maligno a extraviar-me e a soltar-me da mão do Senhor. E o Senhor disse-me: "E que tu tinhas um Deus, e esse Deus era o dinheiro, e por ele te condenaste. Por ele afundaste-te no abismo e afastaste-te do teu Senhor." Quando me disse Deus dinheiro, nós, sim, tínhamos chegado a ter muito dinheiro, mas agora estávamos quebrados, endividadíssimos, e tinha-nos acabado o dinheiro. Eu grito: "Mas qual dinheiro? O que eu deixei na terra foram muitas dívidas." Sabem, no meu exame dos 10 mandamentos, não passei em nada. Terrível! Que espanto! Vivi um verdadeiro caos. Mas como? Eu nunca tinha assassinado. Não fazia mal a ninguém. Isso era o que eu pensava. Mas, sim, tinha assassinado tanta gente. Até aqui falei dos 10 mandamentos e por que me abriu o livro da vida. Aí, que beleza! Vemos a nossa vida, desde o momento da nossa fecundação,